meninas! Estamos começando mais um episódio do podcast Femininas. E hoje a minha convidada é linda, maravilhosa. Literalmente, ela deixa todo mundo de boca aberta. Eu disse que ia apresentar ela desse jeito, estou apresentando. Com muito prazer, com muita honra, hoje recebendo aqui Doutora Lídia, mais conhecida como Tia Lídia. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, é um prazer, viu, Blade, estar aqui com você. Sou fã do podcast. Ela já vinha acompanhando e eu fico babando aqui com as coisas do Instagram, com o colorido do consultório, com o colorido de tudo. E precisávamos trazer você aqui no mês de outubro, que é o mês da criança. É um mês muito marcante aí, então vamos trazer a Tia Lídia para representar em toda a classe aí infantil também, né, Lídia? Obrigada, fico feliz, viu? Pelo convite e reconhecimento. Muito obrigada. Tão linda, tão maravilhosa. E ela veio chiquérrima, viu, minha gente? Eu amei esse blaze dela. Calça pink, meu Deus. Pra linda, combinar, linda, né? linda, viu? Bem maravilhosa. Estávamos aqui brincando nos bastidores, meninas, que ela tem uma aparência aqui com a Vívia, a ex-Big Brother, né? Ela parece muito com a Vívia. Muito bonita, viu? E aqui obrigada. tem torcida, né? Como todo programa, tem uma equipe que acompanha todos os convidados. A mãe da Lídia também está aqui. O esposo da Lídia está aqui, babando por ela, também está aqui. E o afilhado da Lídia. A Lídia veio trazendo torcida aqui para contar a sua história. Tá todo mundo aqui nos bastidores. Todo mundo aqui. Já começamos o nosso bate-papo, mas eu quero pedir a você que está aí do outro lado, se inscreve no canal, dá o teu like, compartilha, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no podcast Femininas. Agradecer aqui também aos meus parceiros, Ponto de Crédito, Doutora Julina Lacê, Loja Miss, Copac, Que Bonita Story, Camaragibe, Atacarejo Santo Antônio, Clínica Medicar e hoje aqui também no nosso Coffee Break, Josicleide Muniz, Tapioca da Esté e Salgados da Vinha. E os meus parceiros de sempre, Estúdios Ibês, na pessoa do Ibis Cardoso, Jussiane, como é o Instagram, amiga? Makeup Jussiana Souza. Makeup Jussiana Souza, que eu falo Jussi Make. E Benielso, meu amigo Benielso aqui, nosso fotógrafo abençoado. Então vamos lá conversar com essa mulher maravilhosa, que o tema de hoje, meninas, é não limite seus sonhos. Tô falando aqui com uma pessoa que simplesmente não tem limites para ela. Eu fiquei impressionada com a história dela, viu? Confesso que me motivou muito. Que bom. Tema de hoje, não limite seus sonhos. Eu quero saber quem é essa mulher linda, quem é Lídia Lisboa, mais conhecida como Tia Lídia. A tia Lídia e a Lídia são a mesma pessoa. Não consigo ter duas versões assim, né? Então, a Lídia é determinada, intensa, família. Eu sou de um pouquinho de tudo, na verdade, sabe? É uma pessoa muito carinhosa. Muito carinhosa, muito. Ao mesmo tempo, é uma mulher, um mulherão, né? Aquela mulher que ninguém acha que é carinhosa. Loira, poderosa, empoderada. Você achou? Eu achei. E aí, eu quero saber, minha amiga, você tá com quantos anos hoje? Vou fazer 27 agora. 27 Pertinho. anos. E tem uma história aí incrível. Já quanto tempo de profissão? Fazer 5 anos, já. Tem 4 anos. E como começou, Lídia, esse amor pela odonto? Então, eu já sabia, né, desde criança, que eu seria da área de saúde, porque eu sempre gostei muito de cuidar. Eu era daquelas que brincava com a boneca e eu dava injeção na boneca, eu cuidava da boneca, sabe? Era um hospital, meu quarto. E aí eu já sabia que seguiria nesse caminho. Quando eu estava terminando o colégio, eu comecei a pesquisar já sobre as profissões e eu comecei a ver uns vídeos que começaram a me encantar muito. Além da minha própria história de vida, né, que tive um odontopediatra muito especial, tive dentistas muito especiais e isso me motivou muito, né? E aí entrei em odonto com todo amor. Cada dia me apaixonava mais e a odontopediatria foi uma surpresa, um presente de Deus, eu falo, sabe? Porque não é qualquer pessoa, né? E eu costumo dizer que a odontopediatria me escolheu. Não fui eu que escolhi a odontopediatria. Quando eu vi, eu tava ali, pronta para aquilo. Ninguém quer. E foi um presente de Deus, de verdade. Até porque é uma área, assim, que é muito choro, né? É um tormento, entre aspas, assim. A gente vai levar a criança e pede pra abrir a boca, fica
como é que eu posso falar? Eu vou dar um pirulito que nem pode na frente do dentista. Pra você Não abrir a boca. pode, é. Ai, meu Deus. Pra É você abrir a complicado. boca. E literalmente você consegue, né, Lídia? Dominar esse ambiente. É muito Qual o teu complicado. segredo, hein, mulher? Disso aí? As mães falam que é a tia fada, a tia do pili-pim-pim, tem um pó de pili-pim-pim, uma mágica que eu faço. Mas na verdade não é só amor, sabe? Amor e respeito. Eu acho assim, a criança ela sente verdade na gente. A gente não pode fingir. Eu falo muito assim, que não é o jaleco colorido. Sabe? Não é isso. É a verdade, a entrega naquele momento. E é totalmente diferente. A gente acha que é como brincar com eles, mas não tem nada a ver. É até quantos anos, Lídia, que pode atender a tua área? Não tem... Ó, desde a gestação, eu sou odontopediatra, né, das mães, e até os 18. Até os 18 anos. Que é a odontopediatria, ela vai mais ou menos até os 12, né? Depois entra a odontoebiatria, que é a adolescência até os 18. E assim, minha amiga, eu tava até pensando aqui, né? Até conversei com você nos bastidores, que tem alguns casos de bebezinhos, né, que nascem com dente. E algumas pessoas do interior costumam falar, meu Deus, o menino já nasceu com dente, misericórdia, aquela agonia Achou uma toda. aberração, né? Não, acha super. Assim, na minha família nunca aconteceu. Mas eu já ouvi diversos casos de pessoas que nasceram com dente. Quando acontece isso, Lídia, o que é? Assim, precisa extrair? Cai por ele? Como é? Me explica aí. Ó, normalmente a gente fala que acontece na gestação, né? Quando tá lá formando os dentinhos, os de leite, os permanentes, que já são formados na gestação, né? As duas arcadas, vamos dizer assim, aparece um dentinho a mais. Acontece uma mineralização daquele outro dentinho, ele vem de bônus, sabe? É um brinde. Só que assim, atrapalha muito a amamentação, né? Para o bebê que tá aprendendo a amamentar, né? Aprendendo a mamar, a pega correta, tem um dente, a mãe também sofre um bocado. E assim, é muito perigoso, porque é um dente que precisa ser extraído para que ele não venha amolecer e para que a criança não broncoaspire, né? Não tenha nenhuma intercorrência. Precisa Meu ser Deus. extraído. Com urgência. Com urgência. Aí as mamães que vão pra mim fazer o pré-natal, né? O pré-natal odontológico é muito importante. E essas mães que vão pra mim, elas já sabem de tudo isso. Se aparecer, a tia Lidy já tá a postos. E aí, no caso também, tem crianças que nascem com dente e tem crianças que já começam a nascer dente com 2, 3 meses, né, Lídia? E é verdade que quanto mais tarde o dente nascer é melhor, ou é um mito essa história? Na realidade, a cronologia de cada criança é diferente. A gente tende a dizer que a maioria das crianças tem que nascer a partir de 6 meses. Mas já não é assim, né? Nasce no tempo deles hoje em dia. Das minhas filhas demoraram. Da minha primeira filha, quando ela tinha 1 ano, eu só tinha 4 dentes. 2 em cima e 2 embaixo. Só tinha 4 dentes, a minha primeira filha. Já a minha segunda filha, ela já nasceu antes. Ela tava com 1 ano, ela tinha uns 6 dentinhos, 8. Depois, como fala, né? Rasgou tudo de uma vez, né? E ela não teve uma reação forte, assim, não teve. Tem crianças que tem, né, Lídia? Fica com febre, tem alguns sintomazinhos, né? E aí, já também tem algumas perguntas que algumas mamães já colocaram pra me perguntar, Lídia, se existe algum chá, alguma medicação, porque toda mãe passa pra avó, da avó passa pra filha. Coloque isso pra não estourar o menino. Dá chá de quê, minha gente? Me ajuda a dar chá de... Tem um mato, minha gente, que fala chá de sapé pra não estourar o corpo do neném quando vai sair dente. Isso é mito ou é verdade, Lídia? É mito. Na realidade, nada que você dê ao bebê vai aliviar esse processo, de verdade. Porque imagina, eu brinco muito com os pais que o bebê sofre, viu? O bebê sofre. Não é fácil não a vida do bebê. Meu Deus. Não é? E imagine rasgar os dentes. Quando a gente tem lá aquele siso lá atrás, a gente sofre quando ele nasce, não sofre? Muito, muito. E a gente já bem mais velho. Imagine um bebê, né? O dentinho ter que rasgar, aparecer ali, não é fácil. Mas a dica que eu sempre dou é uma fase, quando os dentinhos nascem, é uma fase que vem junto com a fase oral também. E é justamente a época que os bebês colocam a mão na boca, eles pegam nas coisinhas sujas, botam a mão na boca, tudo que eles descobrem é na boca, nessa época, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente associa muito aos dentes e muitas das vezes não é. O dente, ele pode sim vir associado de uma febrícula, não passa de 37,8.
Então é febrícula mesmo. Passou disso, vocês já sabem que não é quadro viral. Eu dou sempre essa dica, né? Outra coisa, o que passar, o que tomar. Na realidade, a única coisa que eu indico de olhos fechados, pensando na segurança do bebê, é o mordedorzinho congelado ou um picolézinho de leite materno, que vai anestesiar naturalmente, certo? Nada de... Existem, claro, medicamentos que vendem na farmácia, Neném Dente, aquelas pomadas e tal. Eu particularmente não indico, certo? Em nenhum caso. Mesmo nos casos mais extremos, é melhor um Tylenol. E aí fica coçando a gengiva não é uma dele, fase né? fácil. Baba muito, né, Lídia? Muito. Salivação. Fica irritabilidade, salivação. Às vezes tem uma mudançazinha nas fezes. Tudo isso é um sintoma, né? É algo sintomático que está acontecendo um processo de erupção dentária, que não é brincadeira. E aí, como a gente fala, né? Vai de criança para criança, né? Tem criança que tem uma reação ótima, né? Já tem outras que não sentem nada. Eu tive duas filhas, né? E aí, realmente, eu percebi que de uma para outra teve, sim, uma diferença. Tem uma diferença. A minha primeira filha, ela demorou. Então, que ela tem vai fazer 9 em novembro. E ela nunca teve o dente cariado. Nunca teve um dente cariado, porque eu já conheço pessoas de 3 anos de idade que já tem cárie e já vão ao dentista, assim, por conta de cárie. Que até isso também vou falar com você sobre esse assunto para escovar os dentinhos das crianças. Que tem mamãe que acha que porque ele tá amamentando, por exemplo, a criança de 1 ano, 2 anos que ainda amamenta, aí não é necessário não, já ouvi, de escovar o dentinho da criança porque amamenta. Tem uma coisa a ver, Lídia? Tem a ver, mas não é bem assim. A criança que apenas mama no peito, sim, certo? Ela pode escovar só uma vez ou outra. Mas geralmente a criança que tem 1 a 2 anos, como você falou, ela já come, né? Ela já passou da introdução alimentar, ela já tem uma alimentação, né, de comidinhas. Então a gente precisa escovar. Eu sempre falo, vamos tentar iniciar a escovação, o hábito 2 vezes ao dia, independente de mamar no peito. Mas os bebês mesmo, antes de até assim, vamos dizer, até os 6 meses, né? Eles só mamam. Então, não existe a necessidade mesmo de escovar nada, nem de limpar com fraldinha, nada disso. Até porque tem aquela escovinha, né, de silicone, né? Não escova dente aquilo. Aquilo é dedeira. Sim. É apenas pra massagear, por favor. Eu tô aprendendo tudo aqui, meu Deus. É apenas pra massagear, não escova dente, tá? Compra a escovinha. No meu terceiro filho, eu tá bem maravilhosa aqui no dente do meu... O odontopediatra já está aqui pronta. E aí, tem muitas mamães. Inclusive, eu comprei pra minha filha, viu? Que, se você tá rindo em casa, você já comprou também. Então, para dessa cena, que você também já comprou essa escova do dedinho. Como é que chama, Lídia? É dedeira. Sim, essa dedeira aí vai chamar lindinho. Quer dizer que eu nunca escovei da minha filha. Não, você massageava. Mas ajudava, com certeza. E, inclusive, o incômodo ajuda também. Agora, a escova da princesa, né? A gente vai procurando de acordo, mas né? Hoje em dia facilitou bastante, sabe? Tem nos rótulos das escovas, tem lá a idade, isso, né? De 6 a 12, enfim. Tem e lá existe um creme dental específico, tem aquele que todo mundo... Não vou falar o nome de marca aqui, né? Pra não dar arroba às marcas, né? Por favor. Ninguém me patrocina. Ninguém tá me patrocinando pra dar arroba marca aqui. mas assim, existe um creme dental correto, aquele fluido, como é que chama, Lídia? Me ajuda aí, mulher. Desde o primeiro dentinho, a gente precisa, inclusive, vamos aproveitar esse espaço pra falar sobre isso, por favor. Não existe a criança ter dente e escovar com creme dental sem flúor. Tem que conter flúor. Aí vocês olham lá no rótulo, independente da marca, do sabor, vocês olham lá no rótulo, tem que ter 1.100 ppm de flúor. Tendo isso, tá perfeito. Não exagera, porque assim, a gente foi como é que eu vou dizer, doutrinados, né? Eu acho que é uma cultura mesmo, a fazer aquela onda na pasta. Mas aquilo ali só dá dinheiro pra empresa lá da pasta de dente, porque não precisa. Nem pra nós adultos, tá? E pros bebês muito menos, né, gente? É só a pontinha mesmo, já escova. A minha filha mais velha, ela nunca gostou daquele creme dental de gosto, de sabor, de morango, de uva, nunca. Ela sempre, meu Deus, será que foi péssima mãe? Ela sempre gostou do creme dental, já que tem essa de adulto, com 2 anos, e ela não achava ruim, não. Essa de menta, de hortelã, da Colgate mesmo. Do que arde a Valentina. Fala o nome da marca. Me patrocina, Colgate.
Sempre escovou a Valentina. Ela sempre foi muito precoce. E ela não gostava, Lídia. Quando era daquelas de tandezinha, né? De morango, ela não gostava. Só gostava que ardia. Pronto. Já vale também uma dica. A grande questão entre o creme dental do adulto para crianças muito novinhas é que pode causar fluorose dentária, né? Porque é bastante flúor ali. Então, pra você ter ideia da diferença, o de criança é 1.100 ppm, o do adulto, de adulto é 4.000 e poucos ppm. Meu Deus. Então, é muita diferença, sabe? Aí pode causar fluorose dentária, umas manchinhas nos dentes. E aí, criança também tem que usar fio dental? É necessário também, Lídia? A necessidade depende muito do contexto, né? Dos dentinhos. A gente precisa avaliar direitinho. Mas tudo que for ajudar no hábito, eu acho válido. Então, tem muita mãe que pergunta, tia, o que você acha de usar enxaguante bucal? Eu digo, a criança quer? Quer. Ótimo. Porque isso vai ajudar no momento, né? Ela pode não gostar de escovar, mas ela sabe que ela vai ter que escovar para poder usar o enxaguante. Então, isso já é sensacional. Isso. E essa questão de limpar a linguinha, Lídia, assim, como é que a gente tem uma facilidade melhor? Tipo, tem bebezinho, sempre as mães usam a fraldinha, né? Vai ali. E uma criança de 2, 3 anos que já é difícil tá escovando o dentinho. Ainda mais, como é que faz para escovar a língua? Tem alguma dica? Sendo sincera, a dica é segura e faz. Porque até os 3 anos e meio, a resistência é grande, principalmente para escovar a língua. Eles não gostam, eles não deixam. Então, você tem que fazer. E isso não vai traumatizar, sabe? Eu deixo os pais bem tranquilos em relação a isso. Não traumatiza de modo algum a criança. Eles começam a entender, são vencidos pelo cansaço, e começam a entender que aquilo ali é pro bem deles, assim como tomar banho, por exemplo. Isso. Mas não existe nada, uma dica fácil para escovar a língua, nem os dentes nessa fase, não. A não ser a didática. A mãe escova o dente dela mesma, a criança vê e ela brinca, vamos escovar juntos, né? Ter aquele momento com a família facilita bastante, mas nem sempre é a solução, não. Eles são bem resistentes. É, tem que ser na marra. É. Essa questão também da língua pegada, né? Língua presa, né? Que chama quando o bebê nasce, tem um cortinho. Como é que faz, Lídia? Eu brinco muito que essa geração, ela veio carimbada. Ou é frênulo lingual, que é a língua presa, ou frênulo labial, que são os dentinhos da frente separados por um nervinho, sabe? E veio mesmo, ou uma coisa ou outra, ou os dois, no mesmo bebê. E o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é a gente avaliar assim que a criança nasce, né? Geralmente na maternidade, os pediatras fazem essa avaliação. Mas já apareceu vários casos pra mim que mesmo fazendo a avaliação, a criança tinha a língua presa. E a primeira coisa que você vai notar é que ela não pega direito no peito. Ela cansa rápido, não é uma pega contínua. Ela vai cansar rápido no peito e vai começar a perder peso. Aí você já fica atento. E assim, perde peso assim, rapidamente, sabe? E aí você tem que avaliar para correr no odontopediatra para que a gente faça logo a cirurgiazinha. É uma cirurgia bem simples, faz no consultório mesmo, né? E o resultado é maravilhoso. E tem alguma dificuldade, assim, se caso a mãe não fizer essa cirurgia, para ela falar, tem alguma dificuldade, gera alguma coisa? Dificuldade postural. A criança pode não conseguir, inclusive, engatear. A criança... Devido à língua, Lídia? Devido à língua. Postura, Meu postura Deus. óssea, ajuda em tudo. Porque o posicionamento correto da língua vai fazer com que a criança desenvolva melhor, tanto estrutura óssea quanto musculatura. Então, ela precisa usar a língua durante a sucção, sabe? Aí pode causar N fatores aí, N questões, mas a principal mesmo é a amamentação, né? Eu conheço crianças que não amamentaram, né? Não amamentaram direito, passaram logo para a mamadeira e os músculos da face são bem caídos, flácidos, porque elas não utilizaram o músculo direito. A mamadeira é muito fácil, né? É aquele bicão, ele só deita e desce o líquido, eles não fazem força nenhuma. Então... É verdade. A Maressa, que é a minha segunda filha, ela não pegou mamadeira. Tô na guerra pra tirar o peito ainda, viu? Com quase 3 anos. Fico fazendo as minhas mandando mulher, tá dodói, pra ela não vir. Mas ela não quis. E ela não toma leite. Ela não gosta de leite. Do leite, da fórmula, ela não gosta. Eu tentei dar fórmula. Inclusive, vou até falar de fórmula com você, que é um assunto que eu vi no seu Instagram, achei muito interessante. Mas assim, eu tentei, sabe, Lídia? Eu forçava até os 6 meses, fazia uma madeirinha com leite. Tentei vários tipos de fórmula, ela não quis. Aí... Uma vez perdida, ela come um pouquinho de leite com a banana. Uma vez perdida, pra dizer que pega. Nem Danone ela gosta.
só do leite fermentado, aquele que é bem azedinho, né? Não gosta, nada que tiver com leite. E aí ela fica nessa guerra com ela, né? Que fica pra comidinha. Mas aí eu fico forçando, assim, ainda. A médica não precisa, Blitz. Se ela não toma leite, substitui na comida, né? Na alimentação. E eu vi que você também dá super dicas lá no Instagram, né? Sobre fórmulas que as mães às vezes se passam, né? Nas latas do leite, né, Lídia? E é muito interessante aquilo ali, o composto, né? Isso. Existe uma diferença entre o leite, Sim, propriamente dito, e o composto lácteo. sim. A gente tem que ter esse cuidado, até porque o composto, já tá falando, ele é composto por muita coisa menos leite. E aí você tem uma série de dicas, assim, tanto... Você teria não teria uma marca ideal para isso. É só ter a questão de mãe para mãe mesmo, né, Lídia? Criança... E depende muito da faixa etária, né? Assim, os bebês, eu indico, e os pediatras parceiros também indicam Aptamil, né? Que é Sim. Aptamil Nutri, enfim, que é maravilhoso, né? A gente pode ter total... na verdade, eles têm total credibilidade no mercado, né? Isso. E assim, aí depois vem o ninho, enfim. É. Mas a gente precisa sempre estar lendo os rótulos. Eu chamo a atenção dos pais muito pra isso. Vamos ler os rótulos, porque nos rótulos tem tudo, né? Verdade. Vale a pena. Eu vi também do biscoito. Maisena com aqueles biscoitinhos ali. Que eu acho que deve ser com 6 meses que a gente começa a introduzir, né? Um alimento. E aquele biscoito ali realmente só açúcar, Lídia. Nossa, não tem nada de bom aquele biscoito. Ó, açúcar Já é era, minha emulsificante. E assim, é bem polêmico, tá? Açúcar é emulsificante. As mães ficam, meu Deus, eu consumi na minha infância, Comi né? tanto. E as Olha avós- o resultado da bolacha mais. As avós falam, eu comi, dei pra vocês, ninguém morreu. Ninguém morreu, todo mundo diz isso. Ninguém morreu. Né? Na geração antiga, não, né? A de agora é muitas crianças alérgicas, né? Muita coisa nova. Por isso que a gente tem que estar sempre, né? Não tem nenhum estudando. biscoitinho pra gente dar a eles, nada assim, nenhum. Biscoito. Assim, bolachinha maisena, desses biscoitinhos, né? Bolachinha, assim. Não, queria muito lhe dar uma... Tô substituto. Tô aqui pensando no filho da Lídia. Ela não vai ser uma criança zero açúcar. Vai. Até onde eu consegui, assim, graças a Deus, os meus pais são fitness. Então, assim, esse perigo eu não vou correr, sabe? É dos porque avós eu vou e a avó estragarem. estraga. Minha mãe também, ó, tá vendo, mãe? Aprende esse recado, observação, vai para minha mãe. Minha mãe estraga as crianças. E as meninas já vão pra cada vovó, biscoito, suco. Meu Deus, eu vou nem falar, viu, manhã? Te amo. Mas é isso. Eu brinco muito com as mães o seguinte, eu falo, quando a gente tá com uns quilinhos a mais, que a gente quer emagrecer, a primeira coisa que a gente faz é o que mesmo? Cortar o açúcar, né? Então a gente sabe, a gente tem consciência de que não presta, não serve pra nada, e a gente oferta para os pequenos, né? Podendo ofertar outras coisas. Tem como substituir. Aí muita mãe pergunta, exatamente o que você perguntou, Tati Lídia, mas se eu não posso dar esse biscoito, eu posso dar o quê? Fruta, biscoitinho polvilho. A gente tem que tirar essa associação do doce, sabe? Da recompensa, deles se sentirem melhores, porque realmente o doce faz isso, né? Cientificamente comprovado. Traz uma felicidade, né? E um vício daqueles. Quem é chocolatra sabe. Eu não sou é fácil, não. viciadinha em doce. As minhas filhas também, por causa de mim. Inclusive, a minha mais nova é bis. Ela gosta de bis. Eu tô me ensinando péssima mãe aqui. Vai acabar esse podcast já, minha gente. Tudo Vamos bem. mudar de assunto pro espiritual. Porque eu tô me sentindo uma péssima mãe hoje aqui, meu Deus. Aí, bis e batom garoto. Mas é todos os dias. Não, mulher, todos os dias não. Então o segredo tá na Quando ela oferta. tá assim, muito, eu digo, vai, mulher, vou dar uma batom garoto, aí tu fica quietinha. Aí ela, tá certo. Aí já pensando no Mas eu não sou essa tia carrasca, não. É. As mamães sabem. Eu tento entrar no contexto de vocês, não é o contrário. Quando eu for levar a Lídia, quando eu for levar a Valentina e a Marissa pro consultório, a Lídia vai fazer avaliação nos dentes. Vai dizer, Blade, realmente você precisa melhorar aqui, Não, viu? duvido. Mas assim, tem muita coisa. Eu conheço meninas pequenininhas que já teve cárie, assim, pequena. E a mãe, por conta disso, né? O doce, aí não escova o dentinho, não só o doce, né? Mas todo tipo de comida, né?
E aí tem todo esse processo, né, Lídia? Também tem aquelas crianças que quando machucam, a boquinha cai e fica com o dentinho escuro, né, Lídia? Fala que o sangue... Como é, minha amiga? Bom, muitos pais brincam também falando que eu sou a tia do trauma. Acontece o trauma, a queda, corre SOS tia Lídia, pra tia Lídia tentar resolver. O trauma é algo sério, sabe? A gente tende a criança, como ela cai muito, é uma coisa muito comum, queda, né? Bater, pancada, enfim. A gente vai deixando pra lá. Mas a primeira vez que uma criança cai, que bate a boca, ela tem que ir ao odontopediatra imediatamente. Porque a gente precisa fazer exames radiográficos, para que a gente veja internamente o que aconteceu. Geralmente, os pais chegam com a criança com apenas um dente mole. Ah, meu filho bateu a boca no chão, mas só um tá mole. Eu falei, mas não existe bater só um. Então, a gente, quando faz o raio-x, muitas das vezes, o que tá mole ainda tá bom e o outro, a raiz fraturou. A raiz. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E, geralmente, quando o dente já mudou de cor, significa que esse dente tá ou em estágio de necrose, que a gente fala, ele tá pertinho de morrer, ou ele tá com alguma infecção interna e, consequentemente, já está nos vasos sanguíneos da criança. E aí, agora é só esperar, né? Se for dente de leite, Lídia? Depende dos pais. Se for realmente uma infecção, né, for considerado uma infecção, a gente avaliar e ver que é uma infecção lá na raiz do dentinho, a gente precisa remover esse dente, né, tomar medicação direitinho para que não vá para toda a corrente sanguínea da criança. É bem sério. E o dente de leite da criança até qual a faixa etária? Então, hoje em dia muda muito, né, e geralmente está associado a quando a criança teve o seu primeiro dentinho, quando apareceu o primeiro dentinho de leite. Então, se apareceu muito cedo, os dentinhos de leite eles vão cair um pouco mais cedo. Mas a gente tem uma média, entre 5 a 6 anos de idade, hoje em dia, eles começam a esfoliar, que a gente fala, né? Ficar mole. A Valentina tem 9, ainda tem acho que uns 2 ainda perdido lá. Ela nasceu tarde o dente dela, né? Mas, assim, alimentação, né, Lídia? É uma alimentação saudável, né? Também tudo contribui, tudo ajuda. Inclusive, hoje eu tava atendendo no consultório e a mãe até brincou. Ela falou, nossa, você sabe até substituir os alimentos. Eu falei, na especialização, porque a odontopediatria é uma especialidade, né? A gente, além da faculdade, a gente estuda mais um pouquinho para poder ser especialista. E a gente tem a nutrição infantil na nossa especialização, porque a gente precisa, né? Chegam os pais com a criança com a dieta cariogênica, que a gente fala que é só açúcar, só besteira, e eu tenho que dar uma proposta diferente, né? Então, eu tenho que ter o conhecimento para não deixar a criança com algum desnível nutricional, né? Enfim. Mas aí a gente consegue direitinho. Mas só manter a dieta. Minha gente, a gente tem que ir pro básico. Pro básico. O básico funciona. Não inventar muito. Pirulito, chocolate, essas coisas. Desde que a avó oferte, às vezes, mas que não seja vocês em casa, sabe? Viu, Blade? Tô fingindo que não é comigo agora, viu, Jussi? Tô bem, mas não sou comigo. Minha família é toda equilibrada, não zero açúcar. Muito bem. Quando assistir esse episódio, o Rony vai dizer tudo mentira. Mas aí, essa maravilhosa, ela não tem limites. Ela conseguiu. Eu nunca vi ninguém de perto fazer o que tu fez, Lídia. Eu já ouvi, assim, alguém falar que alguém estava no fundamental e quis entrar na faculdade. Mas eu estava comentando aqui nos bastidores com o Ibis, e ele disse, eu nunca vi ninguém fazer isso. Ter essa coragem de mal terminar uma coisa, encarar a outra. E eu quero que você conte aí pras meninas. Eu vou respirar um pouquinho, porque eu apanhei aqui da tia Lídia. Deixa eu beber água. Mas, pra Lídia, ela não tem limites. O sonho da Lídia, assim, ela com um ensino fundamental no 2º ano, não foi isso? Foi no ensino médio, né? No ensino médio. Isso. No 2º ano, eu decidi que eu queria entrar na faculdade. Eu não sabia ainda qual seria o curso, né? O que eu gostaria de fazer. Mas aí eu comecei a estudar sozinha, mesmo em casa. Fazia vídeo, teleaula no YouTube, gente, gratuito. Usava os livros que eu já tinha do colégio. E me esforcei, passei 6 meses. Assim, abdiquei mesmo das coisas, sabe? Vivia trancada, estudando. E cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero fazer faculdade, eu quero entrar na faculdade. Mas, menina, você nem terminou ainda o 2º ano. Não. E assim, na época, quando eu escolhi a odontologia, era muito concorrido. Na época era uma turma que abria, sabe?
Era muito concorrido. E aí eu falei, mas eu quero, pai, eu quero. E quando eu falei que era odontologia, pronto. Porque na minha época, abaixo de medicina era odonto, né? Então aí meu pai, não, acho que não é. Aí convenci, me apoiaram, né, meus pais. E aí fui atrás de um advogado. O advogado tinha que ser contratado antes até de eu fazer a prova, né? Porque assim que eu fiz a prova, ele já tava lá pra saber a nota, pra levar pro juiz. Que pressão. Nossa, foi. E assim, nisso tudo, eu estudando pro vestibular, sem nunca ter feito, nem Enem, nunca fiz nada. Foi o primeiro vestibular que eu fiz e eu Você passei. tinha quantos anos? Eu tinha 17. E aí eu foquei, estudei sozinha mesmo. E assim, tinha matérias que eu não era muito boa, lógico, né? Como todo mundo. Mas eu consegui, me esforcei, passei. Eu fechei a prova. Até hoje eu fico, meu Deus, isso é coisa de Deus, porque... Menina, inteligentíssima. Viu? E aí teve que ir lá, né? O oficial de justiça teve que ir. Porque como eu era menor de idade, Sim. tinha que comprovar que eu tinha passado e tinha que mandar pro juiz a minha colocação. E aí meu pai me falou isso, eu digo, pronto, a prova tava fácil. Eu achei a prova fácil. Só que a prova não tava fácil, não. E aí eu passei em 3º lugar, com 17 anos, fazendo 2º ano. E assim, foi uma coisa maravilhosa, sabe? Eu imagino quando você chegou na faculdade, as pessoas comentavam a CDF. A garota. E a novinha. A garota novinha, meu Deus. A novinha. A sorte foi que assim, eu faço aniversário em dezembro, então quando eu passei em novembro na faculdade, no vestibular, quando foi janeiro que começou as aulas, eu já tinha 18. Então foi, sabe? Mas eu imagino que os comentários eram esses mesmo. Tinha gente de toda idade na minha turma. E a tua mãe toda feliz. Toda orgulhosa. Orgulhosa. Era, meu pai e minha mãe. Enquanto muitos jovens da sua idade, né? Naquela época estavam com a cabeça em outro local, né, Lídia? Querendo farrar, que na idade de 18 anos, né? Todo mundo quer conhecer o mundo. Você estava totalmente ali focada no seu objetivo, né? Isso. E é muito importante, porque, como você falou, não tinha ninguém, eu estudava em casa, então não tem desculpa. Não tem desculpa, Eu né? não fiz cursinho pré-vestibular, o que todo mundo faz, sabe? Assim, estudei em bons colégios, isso com certeza me ajudou. Mas eu quis, sabe? Na verdade, em tudo eu sou assim. Eu coloco lá... E quando tu chegou na faculdade, tu estudava, fazia faculdade, terminava pra terminar a escola. Meu Deus, olha, na minha colação de grau, eu só chorava lembrando disso, porque não foi fácil, sabe? Eu pensei em desistir várias vezes. Até porque eu tinha tempo pra desistir, né? Se a gente for pensar desse jeito. Mas Deus não deixou. Ele realmente tinha um tempo pra mim, sabe? Hoje eu consigo perceber isso. E aí eu fazia colégio pela manhã, 3º ano, né? E à tarde, faculdade. Então, eu saía de casa às 7 horas da manhã, né? Almoçava no carro, ou almoçava quando chegava lá na faculdade, e voltava para casa por volta de 6 da noite. Minha mãe corria, tentava me buscar, mas às vezes não dava. Eu descia de ônibus para casa. Não era fácil. Aí depois, meus pais... Não, eu acho bom ela dirigir, porque quando tiver disponível o carro, ela já vai pra faculdade, já se desenrola, né? E aí depois eu fazia colégio, faculdade e autoescola. Meu Deus. Foi. Bem focada. Foi. Chegava 10, 11 horas em casa. Minha mãe mal me via, né? Só quando podia me levar ou me buscar. E agora você olhar pra trás e sente o quê? Super realizada, né, Lídia? Com certeza. E assim, é muito bom, sabe, gente? A gente vê que foi mérito meu, sabe? Fui eu que fiz, foi eu que corri atrás. Não, uma faculdade não é fácil, né? E uma faculdade e um colégio, muito menos. Então, assim, tinha dia que eu tava louca, assim. De manhã eu fazia a prova de física, biologia, matemática, química. Quando chegava à tarde eu fazia anatomia humana, anatomia topográfica, que é cabeça e pescoço, um monte de nervo. E assim, graças a Deus, passei em tudo. Porque o oficial de justiça tinha que ir, sabe? Ele ia cada semestre. Porque se eu tirasse nota baixa no colégio, trancava a faculdade. Menina. Foi Pega razão. essa unção aqui, viu, Jussi? Pra mim voltar a estudar, meu Deus. É muita perseverança, né? Você saber o que quer, porque, como a gente vem falando, né? A gente até brincou. Na idade que você tinha, acho que em todas, não tem idade, na verdade, né, Lídia? Quanto tem gente aí que tá com 50, 60 anos e tá estudando. Mas eu digo assim, uma jovem com 18 anos tá com esse foco todo, poderia dizer, né? Não, daqui a 2 anos eu vou respirar e eu vou pensar, como muitos fazem, né?
Tem tempo pra nada, né? Exatamente. Nessa época você já conhecia o Kaique? Não, conheci o Kaique depois. Eu conheci o Kaique já me formando. No finalzinho mesmo. E apresentando o TCC, eu conheci o Kaique. Deus preparou tudo, né? Deus Senão você preparou era tudo, desfocado e exatamente. tudo. Não tinha como, né? O foco Deus é sabe. ser outro. Deus sabe. Mas por isso que eu falo mesmo, assim, que eu tava no reloginho de Deus ali. Verdade. Ele já tinha um tempo pra mim, porque e assim, de você saber o que você quer com 18 anos, assim. Com 17, né? Você concluiu tudo com quantos anos? 21, 22. A faculdade de odonto? Não, 23. Com 23. 18, 19, 20, 21. 23? 23, é. Onde muitas pessoas começam com 23, né? E olha Na lá, verdade, né? concluí foi com 22, né? Porque foi no final de novembro. Aí, como eu faço em dezembro, com 23. Menina, vou aplaudir você, minha amiga. Muito E aí, olha só, bem. e com 25 eu já era especialista. Meu Deus, que orgulho. Eu viu, sempre Lívia? fui assim. Muito. Não, fica assim, Precoce. brincando, porque eu sou uma pessoa muito. Então eu falo sério rindo. Mas assim, eu fico muito feliz, porque Deus, para cada pessoa, tem um plano, tem uma força, né? Cada mulher tem um. E assim, a gente. Quando Deus dá uma direção pra minha vida, pra trazer alguém aqui, é justamente isso, sabe, Lídia? Nada é acaso. Nada é assim, eu vi essa pessoa no Instagram, tem não sei quantos mil seguidores, é bonitinha, não sei o que. Não, não é isso. São coisas que Deus prepara para aquele momento, para que as pessoas de casa possam entender que elas também podem fazer. Se você conseguiu, independente de quem esteja assistindo, com algum parou por conta de dificuldade, né, financeira, que também Sim. isso contribui muito na vida, porque tudo é caro, né? Com certeza. Mas o importante é não desistir, né? Não Tenho até uma desistir. história pra contar sobre isso. Graças a Deus, né, os meus pais tinham condições de arcar com uma faculdade e um colégio, né, não é fácil. E enquanto eu fazia faculdade, eu vendi Mary Kay. Eu dava um jeito. Vendi Mary Kay, eu fazia fotos pra lojas. Olha, eu me Fazia de virava. tudo. Era, porque eu queria também ter minhas coisas, né? E assim, eu entendia que eles estavam gastando muito, né? Que não é brincadeira não, odonto. E eu precisava fazer alguma coisa, né? E eu sempre fui assim. A mesma coisa foi com a especialização. Eu não tinha terminado ainda a faculdade quando eu entrei na especialização. Você é muito precoce, né? Eu não espero nada, não, sabe? E assim, aí eu falo muito também que Deus tem me tratado nisso, né? Eu vou muito sozinha aqui. Eu vou lá, foco e vou, sabe? E Deus tem me dado umas seguradas. E aí mostrando Deus que ele que manda. Eu tô achando, viu, Mônica, que Deus tem seus preferidos. A pessoa ser loira, ser inteligente, ser modelo e ser bonita, tem os preferidos. Deus tem os preferidos dele hoje aqui, viu, Jussi? Bonita, corpão, maravilhosa, menina. Oh, É isso aí. mulher. Na fila, Jesus derramou tudo em você, minha amiga. Amém. E aí você é filha única. Sou filha Filha única. E eu quero também que você me conte aí um pouquinho do seu milagre, que você é um milagre, né, Lídia? O seu testemunho já é de milagre, minha amiga. Eu acho assim, a minha vida... Eu tenho certeza. Minha vida é uma promessa, sabe? Assim, depois que a gente cresce, né? Vai amadurecendo, entendendo as coisas, a gente vai percebendo como Deus age, né? Ele é muito detalhista, ele é perfeito. E assim, os meus pais, eles tinham dificuldade de ter filho. Eles nem estavam me esperando, na verdade, nesse momento. Eu nasci num momento em que a minha mãe tinha perdido, né, a avó dela, que foi quem criou ela. E a família inteira estava muito triste, sabe? Tava todo mundo de luto, de verdade. E ninguém sabia que eu tava ali. Ninguém. E aí, meu pai sempre foi muito cristão, né? Muito, muito voltado para as coisas de Deus. O Espírito Santo tocou o coração dele e ele não deixou ninguém dar ansiolítico para minha mãe. Porque a primeira coisa que fazem, né, quando a pessoa tá num luto ali extremo, é dar uma tarja preta pra pessoa dormir, enfim, apagar. Ele não deixou. E aí foi o meu primeiro livramento. Eu pude permanecer, ser gerada direitinho ali, mesmo no meio de tanta dor, sabe? E eu falo, como Deus é perfeito, né? Porque se a missão dele pra minha vida já era aquilo de nascer e mudar aquela realidade, pra mim já tá valendo, sabe? Porque foi muito bom. E meus pais sempre falaram assim,
você é uma criança luz. Porque depois que eu nasci, realmente, eles mudaram a vida, sabe? Deu um 360. Até de mudar de bairro, de moradia, de tudo. E aí, isso eu assimilei. E hoje eu entendo, espero até passar para os meus filhos algo parecido. Eu não quero ser nada diferente de luz na vida de ninguém. Tanto como Lídia, amiga, filha, madrinha, esposa, neta, enfim. Mas também na minha profissão. Ser luz, sabe? Continuar sendo isso, iluminando as pessoas, trazendo algo diferente para elas. A Lídia, ela participa também. Ela é da Casa da Promessa. Vou dar um beijo aqui para os pastores. Pastor Stephanie, pastor Gion, amigos aqui, maravilhosos, né, Lídia? E a Lídia tem quanto tempo na Casa da Promessa? 1 ano e pouquinho, daqui Quando a eu pouco conversei, 2, quando eu aniversário de falei 2 com anos. quem? Com a Régia, sobre você, disse, Régia, a Lídia vem pra cá. Aí a Régia falou, né, a Lídia é maravilhosa, a Lídia é uma luz, ela até falou isso. Suspeita. Não é porque é amiga, não, realmente ela é uma pessoa maravilhosa, né? E é verdade, Lídia, pra tudo Deus tem um propósito, né? Em tudo Deus tem um propósito. Trouxe você pra que a sua família, né, sua mãe, seu pai, naquele momento de luto, tivesse ali uma esperança de vida, né? Veio você pra brilhantar a família. E né, no decorrer, quando você era criança, você teve algum livramento? Tive um outro livramento, sabe? Que foi até na Barra de Santo Antônio. A gente estava numa casa de praia. Eu lembro que eu brincando vi que meu pai estava atravessando a rua pra ir num mercadinho em frente. E aí eu fui atrás dele. Só que aí eu mudei a rota. Eu não fui diretamente ao mercadinho. Tinha uns porcos numa cerca, não sei até hoje como é que no escuro eu tava enxergando os porquinhos, né? Mas eu fui até lá, me furei inteira, não vi a cerca, me furei toda e só lembro, assim, rapidamente do meu pai com a mão na cabeça, chorando, me pegando no braço e eu ensanguentada. Meu tio teve que sugar, né, as áreas onde tinha sido furada por conta do ferrugem, Sim. né? Já tava saindo sangue verde, então tinha que correr. Não dava tempo de ir pra Maceió, tinha que fazer algo ali no momento. E assim, outro anjo, né? Meu tio foi usado no momento, então eu tive esse outro livramento, graças a Deus. É muita coisa assim que Deus, ele prepara, né? Talvez ali alguém falou, foi um acaso, né? Mas tudo tem a mão do Senhor, né, Lídia? E você tinha quantos anos? Você lembra quantos anos tinha? Eu acho que eu tinha menos de 5, né? Menos de 5 anos. Imagina o desespero, hein, Mônica? Ela ficou travada, sabe? Ela fala, né, que ficou travada. E eu não lembro muito, eu sei que doía bastante, né, sugando a pele. Quando tu me contou, eu imaginei que seria de dia, mas foi à noite, foi? À noite. Meu Deus. Não tinha muita iluminação naquela época, né? Em 2000. Não tinha muita iluminação na praia na época, então não sei como eu vi os porcos, não. Menina. Cilada, né? Cilada. É verdade. Em tudo a gente tem que saber que tem a mão de Deus e ele tem um propósito pra tudo, né, Lídia? E aí, como é que foi a tua conversão? Ah, foi lindo, né? Eu sempre fui cristã, sabe? E Deus, ele tem uma intimidade, assim, ele tenta ter, né, uma intimidade comigo e acredito que com muita gente a gente não percebe, né? Só que eu sempre tive um fogo, sabe, aqui dentro que eu não conseguia me encontrar. Fui pro mundo, zero, não encontrei. Fui pra igreja católica, não encontrei. E quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, desde a primeira vez que eu pisei, inclusive na Casa da Promessa, que eu senti algo diferente. E assim, eu ficava no meu cantinho e aquilo começou a ser frequente. Toda semana eu estava lá. E aí aquilo começou a despertar, né? Falei, poxa, toda semana eu estou aqui. É realmente um chamado. E pedi para ele me confirmar. Então, todas as vezes que eu já orava, lia a Bíblia, né? Tinha o meu momento com Deus, ele já me mostrava, me dava uma certeza de que eu estava no caminho certo indo para a igreja. E eu me converti, né, totalmente, assim, de me batizar mesmo, de me entregar totalmente após um luto, né?
andei passeando no deserto, como se diz, né? Ainda estou passeando no deserto. Primeiro luto, a saudade, as mudanças, né? Tudo isso. Eu acho que o deserto é um lugar disso mesmo, né? De mudança, saudade, essas coisas que nos abalam mesmo. E aí eu tive a certeza de que eu só precisava dele. Porque no meio de tudo que eu tava sentindo, passando, eu tinha ele, sabe? Eu sentia que eu não estava sozinha. Eu tinha um pai ali presente, né? E isso foi muito, muito especial pra mim. Só eu sei o quanto ele me acalmou, me tocou, me cuidou, sabe? E aí eu decidi. E foi a melhor decisão da minha vida. Glória a Deus. As pessoas questionam muito, né? Mas tão nova, principalmente isso eu escuto, né? Tão nova, agora você não pode fazer mais nada. Como é que foi isso, hein? Eu escuto demais. Isso é um chamado. E assim, escolhido não escolhe. É a melhor coisa da vida, se ver a Deus. Eu nasci em berço evangélico, mas com 18, 19. Acho que com 19 eu me desviei. Mas, assim, hoje eu tô com 32. Vou fazer 32. E eu louvo a Deus por isso. Porque se não fosse o amor dele, eu nem sei onde eu estaria hoje. Então, assim, quando a gente tem algo para entregar, como você falou, escolhido não escolhe, né? Nós temos uma promessa e nós somos felizes que falamos como é a vida de crente? É maravilhosa, é uma vida de muita Preenchida. paz, é uma vida de presença, é uma vida de bênção. E assim, hoje tem uma falsa alegria no mundo, né? Hoje a gente vê aí inúmeros jovens indo pra show, casa noturnas no final de semana. E quando chega a segunda-feira, que chega pra todo mundo, tem muita gente que tá frustrado. Foi ali uma falsa alegria, Vazio, né? Um vazio. Não tem Deus, né? Não é que não tenha Deus, mas não tem aquela comunhão, não tem a presença, né? Porque assim, ser amigo de Deus é uma coisa e você saber quem é Deus é outra. É igual quem é amigo da Lídia e quem conhece a tia Lídia, né? Exatamente. A intimidade é fundamental, né? Então, pra gente ter intimidade, é diferente, né? Precisa ter conversas, né? Isso aí gera intimidade. Então, é isso que Deus faz, né? Eu falo isso muito para os meus amigos, para as pessoas ao meu redor, que inclusive não são evangélicas, sabe? A gente escuta muito as pessoas falarem assim: eu conheço a Deus, eu tenho fé em Deus. Como eu não conheço? Eu conheço a Deus, eu tenho fé, eu sei que Ele vai fazer alguma coisa por mim. Mas não tem como a gente ter fé, porque fé é algo assim, é confiar no escuro. E nós, humanos, nós não confiamos em ninguém que a gente não conheça. Então, a gente precisa conhecer a Deus. Até pra gente saber quem a gente é nele, sabe? E isso foi algo que tem me motivado até pra falar mesmo sobre isso, sabe? Que a gente precisa conhecer mais dele. É fácil falar, eu tenho fé. Ah, você tem fé em quê? Quem? Verdade. Quem é ele? Verdade. Sabe? Porque eu achava que conhecia também, né? Até conhecê-lo direitinho, de verdade, todos os dias. Ter o meu cuidado, meu carinho com ele, sabe? De ter o meu secreto, de ter aquele momento de Bem estudo. devocional. Exatamente, de estudo mesmo. Eu me dedico 100% a isso. E cada dia mais eu tô mais viciada na presença. Glória a Deus, que coisa boa. Fico muito feliz em saber mais um pouquinho disso de você. Inclusive, falando de fé, você teve uma fé maravilhosa. E você já me contou nos bastidores, eu quero que você também conte aqui às meninas, que você teve uma fé ousada, mais uma, né? Mais uma ousada. E alugou a primeira sala, né? Que foi a sala lá no Harmony, né? No Harmony. E aí, Lídia, como é essa ousadia toda aí? Gente, até hoje eu não sei. Coisa de Deus mesmo. Sem paciente! Sem paciente. E, na verdade, é até interessante você perguntar isso, porque foi onde tudo começou, sabe? Sim. Eu tinha acabado de me formar, né? E Deus preparou um emprego, aqui em São Luís, inclusive. Foi o meu primeiro emprego. E com o salário que eu ganhava aqui, eu resolvi gastar esse salário todo alugando uma sala no Harmony. Só que nesse meio tempo eu também estava fazendo a pós, né? A especialização. Então eu precisei de ajuda. Meus pais me ajudaram mais uma vez. E eu aluguei a sala do Harmony, assim, uma fortuna. Meu pai, você vai pro Harmony? Eu falei, eu vou pro Harmony. Eu ia, né? Eu fui pro Harmony. E assim, eu ficava horas sem paciente. Gente, é difícil. E aí alguém falava, menina, fecha isso. Com certeza. Não vai ter lucro. Pra que você tá fazendo aí?
aqui, deixa pra alugar só no dia que você tiver alguém pra você atender, né? Eu falei, não, eu já profetizava e não sabia. Eu falei, não, eu vou continuar indo. Tinha dia que eu chorava, me descabelava, mas eu tava ali no tempinho de Deus, né? E aí eu comecei a fazer vídeo. Eu disse, quer saber, eu estudo tanto, eu acho que eu vou começar a fazer uns vídeos. E não tinha, na verdade não tinha, né? Dentista, odontopediatra, que usasse as redes sociais pra isso, pra informar, sabe? E é algo que é necessário, né? E eu comecei a postar os vídeos. E foi tomando uma proporção. E tia Lídia foi crescendo. E eu, meu Deus, as pessoas gostam, né? E foi assim. E mais uma vez, Deus e seus propósitos, né? Deus pegou aquela fé onde pra você não tinha nada. Né? O vazio. E através dali movimentou o teu Instagram, né? Eu vi a primeira vez a tia Lídia no Instagram. Primeira vez que eu vi foi no Instagram, acho que alguém postou indo lá fazer consultas e eu amei a página, assim, as dicas, as fórmulas, tudo, né? Amei. E comecei a acompanhar ali, né? A tia Lídia. E aí, depois me falaram, né? Ela trabalha aqui em São Luís também. Inclusive, você atende aqui, a única rede do SUS que você atende aqui nessa cidade? Só aqui. Aqui em São Luís de Quitunda, somos privilegiados exclusiva pela tia Lídia, aqui em São Luís. E eu acho ótimo, Lídia, porque Deus, ele pegou essa proporção da tecnologia, por isso que nós estamos aqui hoje, que foi através dela que a gente se encontrou, Sim. sabendo usar tudo direitinho, né? É uma arma maravilhosa, né? Uma ferramenta grande aí, que tem atingido muita gente, né? Sim, com certeza. Então, acho que hoje a maioria das pessoas que vão pra você é através das redes sociais, né? Do Instagram. Na realidade, assim, nesse início, porque pra mim foi tudo muito rápido, sabe? O tempo de Deus foi muito favorável, né? Ele simplesmente me lançou aí. Foi ele que lançou, porque eu mesma não sabia nem pra onde ia, não tenho ninguém na família que seja dentista pra facilitar nada. Simplesmente o primeiro paciente foi falando pro outro paciente, que foi postando, que foi pro outro paciente. Então, hoje em dia, além do Instagram, eu tenho boca a boca. Ah, é o principal, né? E assim, eu pensei que ia demorar muito pra chegar, sabe? Eu pensava em panfletar, eu pensava em outdoor, mas nada disso foi necessário. Só a graça mesmo de Deus. Glória a Deus, é verdade. Quando nós estamos na aljava dele, quando ele lança, que nós somos a flecha nele, quando ele lança, minha filha, acabou. Acabou, não tem... Tenho consciência não tem como fugir daquilo que Deus já preparou para as nossas vidas, Lídia, assim, e de fato, isso é só o início, minha amiga. Tia Lídia tem 27 anos, ainda é o início de muita coisa boa que Deus vai trazer ainda, em nome de Jesus, Amém. para a sua vida. Deixa eu chamar o Beniel pra gente tirar uma foto aqui. Beniel chegando comida aqui pro coffee break da tia Lídia e... Meu Deus, chega, Beni. Lídia, pega aqui a sua caneca e aqui nós vamos tirar foto que essa aqui vai pra capa ali. Lembra do primeiro paciente, Lídia? Primeira criancinha assim? Lembro. Lembro sim, lembro o nome, inclusive. A primeira paciente que eu atendi no Harmony é Lena. Uma princesa. E foi, assim, uma delícia, porque quando eu decidi ir pro Harmony, né, eu tinha tido bastante apoio, sabe? Inclusive dos colegas de faculdade, pra você ter ideia. Numa turma de 40 pessoas, só eu sou odontopediatra. Então as pessoas falavam nas clínicas, né? Lídia, vem cá, Lídia, vem cá, Lídia, vem cá, Lídia, vem cá. E foi quando eu percebi, caramba, eu acho que é isso. Que eu realmente... Você foi na contramão de todo mundo, né? Total. Eu acho massa ser assim. Eu também sou meio assim. Eu sou toda viu? assim. Quando eu vejo que todo mundo tá indo pra lá, eu digo, não. Tá errado. Eu acho que tem uma coisa diferente pra mim. Eu vou por aqui, porque Deus tem caminhos diferentes. Quando eu lancei o podcast, Lídia, assim, ainda é novo, né? O podcast é um bebê. Vai fazer 7 meses de existência. E é o único da região norte. E assim, o Femininas fez um ano agora em outubro, na rádio. Tinha uma rádio aqui em São Luís, né? Tinha um programa. E assim, eu ficava, como é que eu digo? Assim, eu não queria um programa de música, de pedir música só, de hinos. Eu queria um programa, sim, de interagir com pessoas que eu gosto de conversar, eu gosto de tirar dúvidas, eu gosto de entender quem é a pessoa que tá conversando comigo. Aí eu comecei a fazer live. Quero fazer live. E comecei a fazer live, e aí Deus colocou no meu coração um podcast. Então, assim,
é uma novidade para algumas pessoas. Existem vários podcasts, né, aí, o mundão aí, para as pessoas que assistem podcast, quem consome. Só que na nossa região, na região norte aqui, ele é o único. E essa equipe que trabalha comigo aqui, se não fosse essa equipe, eu não estaria aqui hoje. Porque tudo tem uma equipe por trás, né? Você teve uma rede de apoio dos seus pais, dos familiares, amigos. Sozinho. Não existe só. Então, é aqui o que eu falo. É quando você coloca na cabeça que eu tô com a equipe. Mesmo que o nome em evidência seja Tia Lídia, tem uma equipe por trás. Mesmo que o podcast feminina seja Blade Mendonça, tem um nome por trás, tem uma equipe por trás. Exatamente. E assim é que Deus vai trabalhando, né? E dizer a você, minha amiga, primeiro episódio que eu fiz aqui, eu tava em casa, meia hora antes, chorando, me acabando, sem saber como é que eu ia falar. Porque eu não tinha noção dessa proporção. Tô me sentindo famosa hoje com a Tia Lídia. Não tinha noção, porque pra gente, assim, era ser assim, vamos trazer alguém aqui da cidade. E Deus foi a fia. E hoje, pra você ter noção, hoje, quando eu abro no Instagram, tem lá no direct 3, 4 pessoas que querem vir podcast, que às vezes não tem mais agenda, que quer pagar pra estar aqui. Não, eu pago pra ir, a gente quer divulgar também. Então, assim, tudo isso a gente vê que é a mão de Deus. Com certeza. Porque tem pessoas que perguntam, Blade, você fez jornalismo? Não fiz. Eu comecei assim, fui. Precisa, né? A unção de Deus bate e pronto. E hoje eu preciso o quê? Ter algo assim pra dizer, pra se aperfeiçoar, né? Porque nós precisamos, cada dia, né? Nos aperfeiçoar. Mas o primeiro episódio foi com a minha amiga maravilhosa, com a Sheila, né? Que, inclusive, é uma referência pra mim de mulher. E a gente começou a gravar e Deus foi trazendo e foi. E estamos aqui. Então, assim, quando você tem coragem de fazer, Deus tem coragem de fazer. Deus faz. Deus só coloca a mão naquele que tem coragem de levantar e fazer. Hoje, eu recebi uma palavra profética esses dias sobre Noé, Lídia. E eu digo sempre que Deus só mostra coisas grandes para quem tem coragem de fazer coisas grandes. Deus não vai mostrar nada pequeno para quem é preguiçoso. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, Noé era o quê? Agricultor. E Deus mostrou ele para fazer uma arca. Então, ele teve coragem de se levantar, construir uma arca. Nunca tinha visto a chuva. E a família dele todinha se envolveu ali. Então, eu creio que através da sua vida, a sua família está sendo abastecida dentro dessa arca. Através da minha vida, a minha família está sendo abastecida. Amém. Porque a promessa, quando vem, não só atinge a mim, atinge a todos nós, né? Exatamente. E eu creio que a nossa família está debaixo dessa nuvem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu te perguntar, minha amiga, uma mulher que te inspira? Hoje em dia, assim, sim, uma mulher que me inspira, vai me inspirar até o fim da minha vida é a minha mãe, né? Claro, é a pessoa mais importante da minha vida, como mulher, como mãe, como pessoa, sabe? Eu falo que ela não é gente, não. Ela é anjo. É de verdade. Eu tenho esse meu jeitinho aí, é todo dela, sabe? Vem muito dela. É minha inspiração. Inspiração de vida. Eu acho que não teria nem outra pessoa, não, viu? Inclusive na fé. Que coisa boa, né? Então, ela está aqui, mas olha para aquela câmera, porque ela vai vir em casa depois. E manda um beijo pra sua mãe. Beijo, mãe. Te amo. Sou maravilhosa. E na Bíblia, uma mulher que é referência? Ai, gente, uma mulher que é referência. Você acredita que até então seria Esther, né? Seria Esther. Mas, ultimamente, eu tenho meditado tanto nessa palavra da mulher do fluxo de sangue. Tem me, sabe, me inquietado. E eu tava até comentando hoje com a minha mãe sobre isso. As pessoas olham pra ela com uma pena, né? Eu não. Eu olho pra ela como uma guerreira. Isso. E ela profetizou sobre a vida dela. Porque a gente tem muito isso, sabe? E eu podia ter feito isso na minha vida. Ter me vitimizado. Ter dito, poxa, tá difícil, melhor parar. Eu tenho tempo, né? Me auto-sabotar. Tenho tempo, deixa pra lá. Mais pra frente eu vejo. E na verdade, não. Eu não me vitimizei em nenhum momento. E a gente não pode fazer isso. Na Bíblia tem falando, né? Que nós, mulheres, nós somos demais, gente. Lá tem. A gente precisa entender isso. E a gente tem que profetizar na nossa vida. Né? Verdade. Nós somos mais que vencedoras. Então a gente precisa disso. E a mulher do fluxo de sangue,
é um exemplo disso. Ela há anos, né? 12 anos, né? Isso, 12 anos. Sofrendo com essa doença, né? E ela só tocou nele. Ela, na verdade, eu digo sempre, sabe, Lídia, que a mulher do fluxo de sangue, ela tirou força da fraqueza. De onde ela não tinha força, ela conseguiu tirar força pra mudar a história dela, né? E muitas vezes nós estamos assim, não tem mais nem força aqui, mas vou tirar uma coisa ainda de mim. E a gente vai pra cima. E basta confiar. E vai pra cima com Profetizar força. na sua vida. A gente profetiza tanto na dos outros, É né? verdade. Profetiza na minha verdade. vida. Eu vou ter que profetizar pra Temos mim. que entender que o reino está sobre nós. Quando você começa a entender que você tem força no reino, tudo muda. E é aí que a gente começa a acessar a promessa. Sabia Verdade. disso? Eu ando meditando também muito sobre isso, sabia? A gente acessa a promessa quando a gente começa a entender certos posicionamentos até da gente mesmo. Porque, por exemplo, Deus, ele não tá criando as coisas agora. Ele é Deus, ele já criou tudo. A questão é essa, a gente fica, meu Deus, como é que eu posso alcançar essa promessa? Eu tenho esperado tanto, eu quero tanto esse sonho e Deus não me dá, porque tá demorando? A pergunta não é essa. O que é que falta eu fazer pra acessar o que Deus tem pra minha vida, né? Verdade. Não é? Esse acesso, assim, a gente precisa entender cadê esse acesso? Como é que eu faço pra acessar? Porque tá pronto. Ele tá só esperando o seu posicionamento, sua atitude. E a mesma coisa foi o que ela fez. Verdade. A atitude dela mudou tudo. Amigos. Ai, amigos, assim, graças a Deus eu tenho poucos. E eu falo graças a Deus mesmo, porque os nãos de Deus, com o tempo a gente vai percebendo que os nãos de Deus, Deus afastar certas pessoas da gente é a melhor coisa que poderia acontecer, sabe? E assim, eu agradeço hoje em dia os nãos de Deus. Eu me acho tão madura espiritualmente falando isso, mas eu agradeço. Então, os meus amigos, eles são poucos. E os que eu tenho são pessoas que me edificam. Eu sou bem seletiva, mesmo. Sinto saudades. 5 saudades. Acho que mulher, eu acho que eu não tenho nem 5. Eu só tenho uma que vale por 5. Pode ser? Então é sinto saudades. Ah, tá. Sinto saudades. saudades. Eu entendi 5 saudades. Não, sim. Corta isso. Não vou cortar, não. Vou deixar. Sinto saudades. Da minha cachorra, minha gente. Eu juro. Eu não esperava que ia doer tanto. Foi algo assim que me amassou, me esmagou. E foi a permissão de Deus também. Tudo como aconteceu. Assim, pra eu contar um pouquinho pra vocês entenderem, né? Que eu não sou só chorona, tá? Ela viveu 15 anos. Menina, Então, muito eu bem. ganhei ela muito nova, né? Quando meu pai me presenteou. E eu não lembro de uma vida sem ela. Então, pra mim, assim, minhas memórias realmente, sabe? São todas com ela presente. Então, pra mim, assim, ainda é muito doloroso. Eu não esperava que um animalzinho fizesse isso com a gente, viu? Muito difícil. A Jussi deve saber muito bem que ela tem uma cachorra que é a filha dela, a Amora, né, Jussi? Sem nem... Oh, Jussi. Ai, Deus. Meu Deus. Como era o nome dela, Lídia? Estrela. Minha estrela. Então, o luto que você fala era da Estrela? Exatamente, da estrela. Eu nunca perdi ninguém, nada, ninguém tão importante como ela. E assim, às vezes as pessoas falam, que besteira, um cachorro. Mas não, minha gente. A gente tem que ter Não, sentimento, né? gente, não é besteira, não. A estrela foi muita coisa pra mim. E eu sou filha única, lembrem, É, filha única. né? Então eu tinha ela. Sempre tinha ela. Dia bom, dia ruim. Na faculdade, ai, gente, eu lembro. Ela derrubava os livros, porque ela não aguentava mais eu estudando. Eu tinha que dar atenção pra ela, sabe? Era maravilhoso. Mas é verdade, viu? O cachorro é uma coisa muito, muito forte. A gente, na minha casa, eu tive o Toff. O Toff morreu, acho que com 13. Era um poodle. E tem uma cachorra na casa da minha avó, que ela ainda é viva, tem 12 anos, a Florzinha. O nome dela é Florzinha. Quando a minha filha nasceu, a filha da minha irmã também nasceu, ela tinha ciúme, ela chorava de raiva, porque tinha criança lá. Mãe Dividindo ela a lavando atenção. a roupa. Eita, não sei o que. Ela ficava com tanta raiva, a cachorra. A gente prendeu ela um tempo porque ela ficava com ciúme das crianças em casa, né? Que tirou a atenção dela, né? É forte, E né? A que é ligação. um sentimento muito forte, é verdade. Assim, quem não tem amor por bicho é uma pessoa assim, que eu acho até uma pessoa fútil, porque todo mundo vazia. precisa amar um bichinho, né? Sempre tem aquele bichinho que lhe marca, né? Da galinha até o cachorrinho, né? Sempre tem aquele que lhe marca, né, Lídia? Exatamente. Foi E assim. aí, minha amiga, chorar quando? Só quando com saudade da Estrela ou tem um outro momento? Ai, na presença, não tem coisa melhor, né?
chorar no colo dele. É verdade. Pra mim, hoje em dia, o meu choro, assim, tem dia que eu digo, eu quero chorar. Eu quero ver o Espírito Santo, eu quero. Porque não existe nada melhor. E assim, eu tento não ser... Meu marido até brinca, né? Que eu sou muito besta. Então eu tento não ser tão besta. Mas assim, eu não consigo, sabe? Porque é tão bom ser boa, Verdade. né? Eu prefiro que a maldade venha das pessoas, ainda que eu sofra, que eu me decepcione, né? Então, assim, eu sou chorona. Mas eu tento... Hoje em dia, nem tanto, viu? O Espírito Santo tem transformado aqui. Mas o meu choro favorito hoje é na presença dele. Glória Posso a dizer que eu Deus. gosto de chorar na presença. Quem é o Kaique pra você? O Kaique é companheiro. Ele é aquele, assim, que ele é pé no chão, né? Eu sou um pouquinho sonhadora. Aí ele faz, por aqui, né? Dá uma segurada. Mas, assim, ele é o meu maior incentivador hoje em dia, sabe? A gente faz tudo juntos, né? E além de casal, assim, de marido e mulher, né? De construir algo assim, a gente é muito amigo. Então a gente ri muito. A gente dá muita risada, é muito bem-humorado, sabe? É leve. É algo leve. É um presente de Deus. Olha aí, Kaique. Depois de aqui tem presente, viu, Lídia? Ele tá ali todo Eita, com o coraçãozinho. glória. Ele já disse que tem... Ele fuxicou aqui no meu ouvido. Tem um presente pra Lídia. Eita, Ai, glória. que bom! Peguei, Na viu? pressão aqui, mas vai ser esse presente. Eita, amiga, e hoje, de Lídia pra Lídia, qual seria a frase pra hoje? Pra essa mulher totalmente linda, empoderada que está aqui na minha frente. Você fala de Lídia, a de Lídia. hoje pra de antigamente. Sim. Pra aquela Lídia que com 17 anos decidiu arriscar tudo. O que é que você dizer pra aquela menina? Persista. Persista, porque Deus é quem coloca o sonho no coração da gente. E se Ele colocou no seu coração, Ele vai cumprir. No Glória a tempo Deus. dele. Só Amém. persista. Tem algum louvor especial que lhe marca? Ai, gente, tem, você acredita? Da Bruna Carla, advogado fiel, que eu com uns 11 anos, 12 anos, eu me trancava no quarto. Não sabia nem o que estava fazendo. Eu ligava o microsystem e louvava pra estrondar a casa. Vou colocar nas nossas fotos advogado fiel. Pode no fundo. botar, porque assim, sério, até hoje. E assim, é né, forte, né, a letra também. Hoje você atende particular Atende particular, Lá no no Harmony Harmony. ainda. e aqui em São Luís Quitunde também, No não é isso? SUS. Aqui em São Luís eu atendo só no SUS, Certo. né? E em Maceió no Harmony Medical Center particular. Certo. E tem algum projeto ainda pra 2022? Tenho, tá fresquinho. Vou contar só pra você, Blade. Só conta pra mim, ninguém vai saber. Só Ninguém. eu e a Lídia, por Só favor, aqui, viu? segredo. Segredo de amigas. Eu vou até falar, tá? Sobre isso. Quando eu terminei a faculdade, eu tava até na casa do Kaique, né, meu marido. A gente tava conversando e ele perguntou, como é que você se vê daqui a um tempo? O que é que você quer, né, mais pra frente? Aí eu falei, eu quero ser tão conhecida com o meu trabalho, com a tia Lídia, ao ponto de ninguém lembrar da Lídia. E quero muito ter um sonho de ter uma clínica voltada pra criança que não seja só odontopediatria. E aí, nesse dia, me marcou muito, porque a gente falando isso, eu virei, assim, pro lado e eu vi um leão. Um leão em cima, assim, do prédio, sabe? E um leão! Eu apontava, parecia que eu tava num zoológico, que é a coisa mais normal do mundo. Um leão em cima de um prédio, né? E um leão! Ele olhou pra mim, começou a rir, falou assim, um leão, tá doida? Um leão, como assim? Eu falei, um leão, eu estou vendo um leão. E hoje eu entendo, né, o que foi o leão. E hoje a tia Lídia, mais conhecida que a Lídia, né? Não existe Lídia, mas é só tia Lídia. E o assunto fresquinho é esse, né? Nós estamos inaugurando, em breve, a minha clínica integrada infantil, onde vai ter meu consultório e outro consultório para atendimento de todas as crianças, voltado para psicologia, pediatria, fono, Ai, que tudo maravilha. Aqui em Maceió. isso. Em Maceió. E qual vai ser o bairro, Lídia? Ali no Santo Eduardo, próximo ao Colégio Coque. Menina, vai ser maravilhoso. Vai ser esse ano ainda? Esse 2022? ano ainda, tá quase. Ai, que bom. Então vamos, meninas, na expectativa. Vamos lá, fiquem lá de olho no Instagram, que em breve eu vou postar, né? Vamos inaugurar aí. Ai, vai ser Tá tudo. lindo.
Vai ser tudo, vai ser maravilhoso. Já imagino como é que vai ser colorido. Vai ser lindo. Caprichei, viu? Se você não segue a Lídia, olha, meninas, comece a seguir essa maravilhosa, porque tem dica pra tudo, tem dicas que vai edificar muito a sua vida. A gente, às vezes, começa a compartilhar algo que nem edifica, né, Lídia? Tem um conteúdo tão bom ali que vai mudar a tua história, mudar a tua vida, né? Então, é justamente isso. É um divisor de águas, o Femininas. Ele traz um conteúdo, a gente conhece mais uma pessoa, a pessoa tem mais amigos pra chegar no Instagram também. E eu tenho certeza, minha amiga, que esse projeto, como você vem falando aí, é de Deus pra sua vida. Amém. E é o começo da nova história, né? É o começo dessa nova história. Com Quando eu certeza. iniciei esse ano, de 2022, eu lembro que eu tava aqui em casa e quando começou a soltar, né, os fogos do dia 31, iniciar do dia 1º, eu gritei assim, esse ano é o ano de rebote, é o ano de alargamento, é ano de coisas novas, é ano de coisas grandes. Eu nem tava com o podcast em mãos, eu tava só profetizando. E aí, é essa palavra que eu digo pra você, nessa noite, rebote. É um ano que Deus já começou a largar tendas, né? E é um ano de alargamento. Então, assim, quando Deus traz esse alargamento, por mais que a gente seja criticado, por mais que alguém tente parar, por mais que alguém tente, como a gente fala hoje, né, hackear, falar mal nas redes sociais, Deus já abençoou. Então, já está abençoado, em nome de Jesus. E você viveu muito isso agora em setembro, né? No setembro da dupla honra, eu tenho Dupla certeza que honra. você saiu de lá Com abastecida certeza. Foi um prazer. para ter aí dias de vitórias, né? Então, assim, eu creio, minha amiga, que Deus te abençoe, viu? Amém. minha Fortemente. Amém. E que essas mãos aí poderosas, Deus coloque aí muita graça e unção para que você Amém. venha, onde você tocar, Deus abençoar, viu? Amém, Poderosamente, amém. viu? O dom vem dele. É verdade, é verdade. Então, nesse mês das crianças, pra gente finalizar o nosso assunto, porque tem assunto. Nem sei o tempo aqui do podcast, Beni. Pronto. Pra gente falar aí pras mamães, Lídia, no mês de outubro. Cuidado especial aí para as crianças. Fica à vontade naquela câmera ali. A dica nesse mês das crianças é que a gente não esqueça de que a saúde ela começa pela boca, então a gente não deve postergar sempre as idas ao dentista, por exemplo. A gente deve integrar a saúde geral da criança, né, com a saúde bucal dela. E entender que a alimentação é um fator muito importante, né, no cuidado geral da criança. Então não é só sobre cárie, né, é sobre saúde geral. A Isso. cárie também, mas é sobre saúde geral. Menos doce e mais saúde, E né? prevenção, gente. Prevenção é mais barato. Eu brinco É verdade. sempre com os pais. É bem mais barato prevenir. É verdade. Falando em prevenção também, a Lídia aqui como mulher, como uma mulher cristã, também chamamos agora no mês de outubro, né, da prevenção contra o câncer, no outubro rosa. E aí, minha amiga, deixa a mensagem de esperança para essas mulheres, você que é uma mulher cristã. Essas mulheres que foram diagnosticadas, que estão passando pelo tratamento aí do câncer, né? Dá uma palavra aí de ânimo para essas mulheres. Não deve ser fácil, né, de modo algum. Mas, inclusive, eu conheci recentemente uma paciente aqui, de São Luís até, que ela passou por isso. E ela me falou que toda a força dela veio de Deus. E, realmente, né, e se a gente parar pra pensar, tudo é permissão dele. Então, a gente não deve, de modo algum, tomar essa dor como se ela fosse lhe anular, como se ela fosse capaz de lhe anular. Não faça isso de modo algum. Pegue essa dor e a transforme. Mude essa dor, a intenção dessa dor. Não deve ser fácil. Não estou falando que é fácil. Mas você consegue mudar, sabe? Não se vitimize. Ainda que seja difícil, não se vitimize. Somos mais que vencedoras. É como você falou, né, amiga? Profetize que vai dar certo, Profetize né? na sua própria vida. Verdade. Você tá passando por isso agora, mas mais pra frente, ele sabe de tudo. Confie, Verdade. confie. É verdade, minha amiga. Glória a Deus. Eita, meninas, eu queria conversar mais um pouquinho aqui com a minha amiga, mais o meu tempo aqui. E aí, minha amiga, fica as suas considerações finais, seus agradecimentos para sua família, para seus pacientes, seus amigos da Casa da Promessa, as mulheres da promessa. Fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer, né, aos meus pais, à minha família, por todo o apoio. A tia Lídia sozinha realmente
não existiria, né? Tem principalmente uma mãe e um pai por trás, fãs, né? Que sempre disseram que eu podia, que eu conseguia, vá, faça, vamos lá. E quando você ainda desistir, não, nada é fácil. Bora lá, vamos, você consegue. Aos amigos também, aos poucos que eu tenho, mas que, assim, sempre torcem de verdade por mim, sabe? Comemoram mesmo as minhas conquistas. E é isso que eu quero. Peço a Deus, inclusive, isso. Pra Ele me encher tanto a ponto de eu transbordar pra essas pessoas, sabe? Amém. Que é quem importa, né? Que são as pessoas que importam. E para os meus pacientes, que tia Lídia realmente não seria nada sem os meus pequenininhos, lindos, maravilhosos. São tudo pra mim, gente. Eu amo tanto, amo cada um deles, sabe? É uma coisa incrível. A gente tem uma ligação, um laço que, enfim, coisa de Deus. E eu agradeço a confiança, né, dos pais, né, de me entregar, assim, o tesouro, né, o tesouro deles, assim, nas minhas mãos. Agradeço muito a Deus, às minhas amigas, né, da Casa da Promessa, as mulheres da promessa, meu Deus, que mulheres, viu? Canela de fogo, como diz, né? São demais. Minha pastora, meu pastor também, amo demais, assim, se tornaram amigos, né? E é tão bom conviver com eles. Estezinha, minha paciente linda, maravilhosa. Não gostava de escovar os dentes, mas hoje manda vídeo pra tia Lídia, escovando. Toda mulher mesmo, né? Ela é demais, ela é demais. Minha amiga, nem falei com você sobre filhos, né? E os filhos da tia Lídia, hein? Então, os meus bebês são promessa também, né? No momento certo, eu creio que Deus vai fazer aí. Tô confiante, né? E estamos esperando. Um bebê arco-íris. Vamos esperar a tia Lídia aqui com barrigão, fazendo o próximo podcast comigo. Com certeza. Falando sobre a gestação. Sobre a gestação. Eita, já tô vendo no Instagram dela, dicas do dia da gestação dela. Vai ser ótimo. Imagina, a tia Lídia mãe. Ai, meu Deus. Vai ter muito conteúdo. Minha amiga, é muito prazer, viu, recebê-la aqui. Tô muito Amém. feliz. Pode ter certeza que eu falo sempre, em todo podcast eu aprendo. E hoje eu aprendi com força, viu? Até em tudo das minhas filhas, viu? Que bom. Eu fico muito feliz em conhecer mais uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher guerreira, uma mulher que chora, mas seca as lágrimas e vai pra cima, porque todo mundo chora, todo mundo tem esse momento de crise, todo mundo tem esse momento de dizer, não quero falar com ninguém hoje, mas o importante é não desistir. Então, assim, Deus não conta com covarde, Deus só conta com valentes. E eu creio que você, além de ser uma promessa, por onde você passa, tem transformado não só o sorriso, mas a vida, de dentro para fora, né? Amém. E que essa clínica, que será inaugurada ainda esse ano, será sucesso, já é bênção na vida de muitas Amém. famílias. E que através dela viram outras, e virem a filial de tia Lídia, virem aí bênção, porque o nosso Aleluia. Deus, ele é ilimitado. Então, nós pensamos assim, e Deus já soprou. Ele ri, né, dos nossos planos. Eu acho que ele dá uma risada e faz Pois é, né? Só isso, Os tu tá planos pedindo deles só não serão isso. frustrados, né? Então, assim, eu creio que Deus tem muito mais pra fazer, muito mais. E eu já vejo o outdoor de tia Lídia aí, por aí Vai espalhado ser em muito bom Maceió. compartilhar isso com você, porque E será vai bênção, crescer viu? muito também, né? Já Amém. sabemos, Deus tem Amém, feito. Amém. Então, assim, fica à vontade. Nosso podcast aqui é um canal pra tua vida. E, inclusive, eu preciso de dicas de saúde da tia Lídia aqui pras nossas mamães. Então, assim, eu creio que será bênção, muita Amém. bênção, viu? Sempre E Deus que te puder, abençoe, eu tô viu? aqui. Deus te abençoe fortemente, viu? Amém, a você também, meu amor. Amei. Meninas, olha só, nosso papo foi maravilhoso. Você aí, eu tenho certeza que vai aprender a escovar o dentinho do teu filho correto. Depois desse assunto de hoje, com o tema Não Limite Seus Sonhos. Se você está aí frustrada, parada, desanimada, porque algo deu errado hoje, olha, levanta a cabeça, vai pra cima, porque não podemos perder tempo, não tem desculpa. Você quer mudar de vida, mude agora, comece a estudar, comece a manter teu foco, porque Deus, ele conta com você, você é forte no reino. Quando você começa a entender que o reino vive em você, ó, tudo muda. Então levanta a tua cabeça, Deus já liberou pra tua vida a promessa, vai pra cima, porque Deus tem o melhor pra tua vida, em nome de Jesus. E para as crianças do mês de outubro, que Deus abençoe, derrame muita saúde no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, que Ele cuide de cada um que está chegando, de cada um que está crescendo aí, que Deus abençoe essas crianças da nossa nação. O Outubro Rosa também,
Para cada mulher, estamos aqui nesse mês de outubro enfatizando sempre, você é forte. Tá passando por isso, mas daqui a pouco passa e você vai testemunhar daquilo que Deus tá fazendo na tua vida, viu, mulher? Levanta a tua cabeça. Eu quero agradecer aqui os meus parceiros aqui, Ponto de Crédito, Doutora Juline Lacê, Loja Miss, Copac, Que Bonita Histórica, Maragibe, Atacarejo Santo Antônio, Clínica Medicar, Estúdios e Beijo, a pessoa do Ibis Cardoso, Jusce, Benielson, meus parceiros aqui, Coffee Break de hoje, Joss Cleide, B Print Shop, que inclusive Lídia vai levar para casa a caneca, para colocá-la no seu consultório, Tapioca da Esté e Salgados da Tia Vinha. E eu te encontro no próximo episódio do podcast Femininas.